mas a gente vai trazer uma música aqui, que eu pedi para o Henrique começar com ela, porque eu acho que a música, ela tira a gente dos nossos casacos impermeáveis. A gente tem cada vez mais andado pelo mundo, e a gente vai falar um pouco sobre isso aqui hoje, com casacos impermeáveis à conexão. Sabe assim? Vem alguém que quer se conectar com você, só que você está com o seu casaco impermeável, você nem olha na cara daquela pessoa. Você não se sente assim na rua, às vezes? A pessoa passa por você, nem olha. Então, e a música não tem isso, cara. A música, ela rompe essas fronteiras, né? Ela penetra por todos os nossos poros. Ela é a prova de casaco impermeável. Então, a gente vai começar com uma música de um amigo que eu conheço graças a esse outro amigo. E a melhor coisa que tem, né, e eu quero muito falar sobre isso hoje, é conexão. A minha vida faz sentido porque eu me conecto com as pessoas. E essa pessoa é uma pessoa que me conecta com muitas pessoas que eu ganhei de presente na minha vida. E esse amigo que a gente tem em comum chama Felipe Espério. Depois vocês procuram ele no Spotify. E o Felipe é daquelas pessoas que existem no mundo, acho que vocês também têm essas pessoas, que só de saber que elas existem no mundo dá vontade de sorrir. Vocês têm essas pessoas? Pensa nelas agora. Pensa nelas agora e aí vocês ouvem essa música que o Henrique vai cantar. Eu vou tentar acompanhar, só para ele não se sentir sozinho, que a gente está falando de conexão. E vocês também podem, quando vocês forem pegando, que é bem simples a música, tem uma parte que é assim. Canta aí, só o refrão pra gente, vai. Desde então, essa é a minha oração. Tá? Desde então, essa é a minha oração, é o refrão. Vocês acompanham a gente, pra gente se conectar aqui nessa música. Então, vamos lá. Essa música do Felipe, desde a primeira vez que eu ouvi, me conectei muito, então me sinto muito representado quando ele canta, e assim também me identifico com ele. Quero entregar essa música para todos nós, quero convidar vocês a mais do que ouvir, mais do que entender, a deixar que a música chegue e faça o que ela tiver que fazer. Tá? Que a música faz dribla a nossa mente, ela vai direto no coração. É sobre um acordo com a vida. Há um tempo fiz um trato comigo, pra deixar meu coração mais aberto. E mesmo que ele se sentisse aflito, acolheria quem estivesse por perto. Desde então, essa é a minha oração. Desde então, essa é a minha oração. Há momentos em que eu tenho medo, mas há uma voz que me encoraja sempre mais. E mesmo quando tudo parece perdido, logo me lembro que em meu peito mora paz. Desde então, essa é a minha oração. Desde então, essa é a minha oração. Mergulhe dentro de si e vai sentir uma luz te banhando.
seu corpo ficando mais leve, suavemente soltando. Descobri que o coração é a porta do paraíso, e na mesma hora os meus lábios se abriram em sorrisos. Descobri que as dores são despertadores que nos curam e nos mostram a direção, a iluminação, a direção, a iluminação. Desde então, essa é a minha oração. Desde então, essa é a minha oração. Desde então, essa é a nossa oração. Eu adoro quando os meus amigos me desafiam a fazer em público aquilo que eu não sei fazer. Obrigada. Já que a gente está falando de felicidade, eu queria começar falando de 3 coisas que me fazem muito feliz. A primeira é meu filho Miguel, a segunda é meu filho João, e a terceira é a literatura, que a Monja também trouxe aqui para a gente. E vou falar de coisas que a Monja me despertou aqui. Eu não estava programada para falar sobre isso, não, mas eu lembrei de algumas histórias a respeito do Miguel e do João. Primeiro, o João, numa conversa, o João tem 7 anos, quando ele teve essa conversa comigo, ele tinha 5. E aí ele chegou da escola e falou: mamãe, hoje a gente estava brincando de super-herói na escola. E aí cada um tinha que escolher um superpoder. E eu falei: vai falar que ele quer voar? Vai falar que ele quer ser invisível? Vai falar que ele quer ser mais forte que o super-homem? Falei: João, e aí? Qual foi o poder que você escolheu para o seu super-herói? E aí ele disse, com muita timidez, porque ele é muito tímido, resistiu para falar: mamãe, sabe qual é o poder que eu queria ter? O poder de poder compartilhar o meu poder com os outros. Todos nós temos esse poder. Todos nós. Mas às vezes é difícil da gente acreditar que a gente tem. E quando a gente não acredita, isso rouba a nossa felicidade. A segunda história do Miguel, e a Monja também me fez lembrar dessa história, foi uma lição de educação financeira da escola, falando de sustentabilidade. E aí a pergunta era, e aí estou fazendo essa pergunta para vocês agora: qual é o bem que a sua família mais consome? Aí eu falei: lá vem, né? Aí eu olhei o caderno, ele veio me mostrar a lição. Estava lá escrito: oxigênio. Né? Quanto custa o oxigênio? Quanto vale a gente ter oxigênio de graça? A gente está vivendo num mundo que tudo tem preço, mas poucas coisas têm valor. E é disso que a gente quer falar aqui hoje também, por isso eu trouxe essa história.
E a próxima história de literatura é um conto do Chekhov, um dos principais autores russos, que outro dia eu discuti num curso de literatura, de Clube do Livro, que eu adoro ler. E é um conto, não sei se vocês conhecem, chama O Bilhete Premiado. É um conto de 1886, eu acho, se não me engano. E aí está lá um moço, muito de vida comedida, um camponês daquela época, numa vida simples, mas feliz. Começa o conto assim, dizendo uma vida comedida, simples, mas feliz. E ele chega em casa e vai ver se o bilhete da loteria que ele jogou é premiado ou não. E aí ele começa a conversar com a mulher. Falou, a senhora teve tempo de ver o jornal hoje? Não, não tive, não. Teve, não? Estou aqui com o bilhete. Mas esse bilhete não estava penhorado para a gente pagar a dívida? Ela falou, não, paguei, saldei a dívida. Está valendo o bilhete. E aí ele começa a olhar, conferir. O primeiro número é o do bilhete. O segundo número é o do bilhete. O terceiro número é do bilhete. No quarto número ele começa a fazer planos. E aí começa a entrar. O que você faria se você ganhasse na loteria? E começa a sonhar. Ah, eu teria uma casa no campo. Ah, eu cuidaria das galinhas, das cabras. Eu teria algumas vacas, algum gadozinho para produzir leite. Ah, certamente eu viajaria para o exterior também. Até que a mulher fala, eu também viajaria para o exterior, com certeza. E aí ele entra na mente dele e começa a pensar. Como assim? Ela está se autorizando a viajar para o exterior com o meu bilhete? Como assim? Não, mas eu sei que se ela viajar para o exterior comigo, ela vai ficar controlando os meus gastos. Ela vai querer voltar para o hotel antes das 5 da tarde. Porque essa mulher, ela é muito controladora. E aí ele começa a travar uma batalha mental com o controle dele sobre aquilo que ele acha que ia acontecer, numa felicidade hipotética que já o deixa triste. A construção da infelicidade é muito simples, gente. Todo mundo aqui sabe construir infelicidade. Sabe o que acontece no final do conto? Vocês vão ler ou posso contar? Ô, gente! Chekhov é brilhante, não dá para saber o que acontece no final do conto. Mas a impressão é que eles se separam. E a impressão é que nenhum dos dois fica com o bilhete. A gente rasga a nossa felicidade. A gente joga ela no lixo, porque a gente está num estado mental tão adoecido, tão acostumado, num circuito mental tão acostumado a produzir infelicidade, que a gente não consegue ver que a gente já é feliz. Alguém se sente assim? Levanta a mão. Quem é muito feliz aqui e nunca fica assim? Levanta a mão. Ô, gente, para de mentir pra gente, né? A Noelle estava aqui, vocês já estavam mentindo, aí vocês continuam mentindo. Mentir. Outro dia eu tive uma conversa com o Miguel, que ele ficou gastando água do banho, eu entrei lá e falei assim, a mamãe deixou ficar brincando no banho? Por que você mentiu que você podia ficar brincando no banho quando meu marido foi lá tirar eles do banho? Falei, Miguel, sabe qual é o problema da mentira? Ela desarranja as coisas dentro de você. E dentro de você eu não posso entrar para consertar. O que está fora aqui eu posso até te ajudar, mas dentro de você eu não entro. E aí vai te dar um trabalho para consertar depois. Vou de novo. Quem aqui é ácido em construir infelicidade? Levanta a mão. Infelicidade. Quem constrói infelicidade na cabeça? Levanta a mão. Levanta grande. Gente, a gente não está sozinho. Os construtores da infelicidade estão espalhados por aí. Eles estão em toda parte. Sou eu, sou você, você. Vamos mudar isso? Bora? Como é que a gente muda? Aí eu passo a palavra. Ai, que beleza, gente. Gente, ela jogou a bomba, né? A bomba. Qual será essa resposta? E aí, lembrando da minha filha, que as crianças ensinam muito pra gente, né? A Maia tem 4 anos. Outro dia ela saiu correndo, muito entusiasmada, saiu da sala, correndo para a cozinha, calculou mal, bateu a cabeça na quina da parede. Chorando, obviamente, começou a xingar a parede. Parede feia, sua parede malvada. Eu falei, filha, a parede, ela está parada, né?
Se você continuar achando que a culpa de você ter batido a cabeça na parede é da parede, você vai continuar batendo. Então, você precisa recalcular o seu movimento corporal da rota que você fez e entender qual é a mudança no caminho para você não bater a cabeça na parede de novo. E a gente faz isso. A gente culpa o externo, o contexto, a política, o outro, né? A gente diz que você está me dando raiva, como se fosse possível, né, dar raiva, apertar um botão. As pessoas são estímulos. Os sentimentos são nossos, né? Eu não controlo meus sentimentos, a gente estava dizendo anteriormente que é sobre fluir e entender, mas eu controlo as minhas atitudes, que é justamente escolher, né? Eu vou escolher ser feliz, ser triste, eu vou me autorresponsabilizar, e aonde que eu consigo mudar alguma coisa para que reflita como resultado tangível na minha vida. E eu só posso fazer isso, como a Mari acabou de falar, se eu reconheço que eu sou uma criadora de infelicidade, né? Porque se a culpa está fora de mim, eu não tenho mais controle sobre isso. E com isso, eu jogo a bola de novo. Quem pega? Quem pega? Eu acho que, puxando isso, não tem como estar totalmente ligado à saúde mental, né? E aí, quando a gente vai pensar no processo de adoecimento pela saúde mental, é muito difícil. As pessoas chegam no consultório, por que isso aconteceu comigo? Ou, eu amo a minha vida, não era para eu estar assim. E aí eu acho que tem um pouco dos dois lados. Nós temos o lado em que a gente se responsabiliza no sentido de como eu quero levar a minha vida, né? Eu acho que se a gente for olhar a nossa vida emocional como uma conta bancária, se eu só saco dinheiro, a minha conta vai estar negativa. Eu preciso depositar também para que eu tenha um saldo ali equilibrado. E a nossa vida emocional é a mesma coisa. Se eu só trabalho, se eu me alimento mal, se eu estou num ambiente estressante, se eu não me permito ter lazer, se eu não durmo bem, são medidas que eu consigo controlar, a minha conta vai ficar negativa também. Por outro lado, nós temos sim as influências da genética, do ambiente, das experiências de vida, que ali não adianta eu também ficar ajoelhando e me culpando, onde eu sei que eu não tenho. E o ponto que a gente tem que olhar é, o problema maior não é se aconteceu ou não, e sim o que eu vou fazer com isso. Onde eu quero chegar? Como que eu vou lidar com isso agora? Aconteceu, tudo bem, mas e agora? A partir daqui, como que eu vou seguir? Então, eu acho que está todo muito relacionado nesse sentido, né? Eu quero falar que as meninas, comentar sobre o que as meninas falaram, duas coisas. A primeira, a autorresponsabilidade, né? De que realmente, tanto para a saúde é assim, eu como médico vejo muito na minha prática, né? As pessoas chegam muito no médico e falam, doutor, resolve a minha vida, meu problema é esse, né? Sendo que tem uma frase do Hipócrates que fala assim, antes de curar alguém, pergunta-lhe se ele está disposto a desistir das coisas que o fizeram adoecer, né? Então, você já pensou sobre qual é a tua contribuição para a situação em que você está hoje, né? Peraí, fala de novo isso. Fala de novo com calma. Fala assim, antes de curar alguém, pergunta-lhe se está disposto a desistir das coisas que o fizeram adoecer. Anotou? Hipócrates, que é Hipócrates, considerado... o pai da medicina. Isso. Então, esse senso... porque um dos maiores problemas que eu vejo hoje da falta de saúde, da queixa de falta de saúde, da queixa de falta de felicidade, da queixa de falta de paz, é a terceirização. Quando você terceiriza a causa, você terceiriza a solução, né? Como as meninas estavam falando, se você não tem responsabilidade, se o que está acontecendo veio de fora de você, a solução deve estar lá, né? Então, isso acho que é um conceito fundamental, de que tanto de felicidade, quanto para a saúde, quanto paz, né? A paz que as pessoas não têm, essa frase eu ouvi outro dia também, a paz que você procura está nas atitudes que você não toma. Peraí. A paz que você procura está nas atitudes que você não toma. Toma essa, gente. Vocês já viram aquele meme? Meu a pessoa Deus. chega para o médico e faz, doutor, o que eu posso fazer para ser mais... O que eu posso tomar
para ser mais feliz? Aí o médico fala assim, decisões. Então, isso é sobre autorresponsabilidade. Uma outra coisa que eu queria falar, que me veio à mente, que eu vi recentemente, eu vou contar com a imaginação de vocês para falar isso, tá? Imagine um copo d'água, todo mundo imaginou um copo transparente de água, aqueles de cozinha comum. E aí você põe terra, aquela terra de jardim mesmo, meio preta, assim, e você mexe. A terra fica toda espalhada, uns grãos maiores, outros menores, mas fica meio acinzentado, você não vê nada direito, né? Imagine que isso é a nossa vida, e aí você, com a colher, você tenta tirar o que há de ruim na sua vida. Então, com a colher, você vai, pega um pedacinho de terra ali, né? Mais escurinho ali, você tira, aí você põe a colher, tira de novo, aí você vai tentando pescar. Você acha que é possível sair só a terra? Uma terra mais grossa, assim, você vai tirando, vem água junto também, né? Então, e nisso, à medida que você vai tirando, passando a colher várias vezes, o copo vai baixando de água. E a água representa o entusiasmo dentro da nossa vida. E se a gente foca somente em ver o que está errado e corrigir o que está errado, aos poucos a nossa vida, a nossa vitalidade vai se esvaecendo. Ela vai indo embora. E qual é que é a solução? Então você pode pegar uma jarra de água limpa e despejar dentro do copo. O que acontece? Despejar mesmo, assim, tipo 2 litros de água. O que acontece? Além de transbordar. Transbordar. A água vai transbordando. E aquilo que estava ali, que parecia sujeira, que está errado na sua vida, vai embora. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Foco no positivo. Né? Se a gente foca somente no que está errado, na doença, no erro, na culpa, na falha, no que está faltando, a nossa vitalidade, nossa energia vai indo embora. Enquanto se você procura onde está o amor na sua vida, quais são as oportunidades que você tem de dar amor e de receber amor, de permitir que o amor flua. O que você faz que, em vez de gastar energia, quando você faz, você ganha energia? O que você faz que você faria num domingo às 6 horas da manhã, sem nem pensar, sem nenhuma dúvida? Todo mundo tem essa coisa que faria domingo, 6 horas? Todo mundo tem? Para mim é cantar. Todo mundo tem. Então, para mim é um presente. Não, não tem. A oportunidade Procura, de cantar. Então, então. é isso que esse foi a minha descoberta. E vocês? E vocês? 6 horas da manhã? Cantaria, dançaria, meditaria, faria tai chi. Essa aqui faz yoga, tai chi. Leria, deitaria na rede, cuidaria das plantas. Muita coisa domingo, 6 horas da manhã. Tá vendo? Por isso que eu já estou infeliz, porque já tem tanta opção que eu não sei. E você faz que te dá mais vida. Porque isso também tem uma coisa. A gente está falando aqui de escolhas, né? E eu queria passar a bola para a doutora Maria Fernanda, depois para a Diana, com 2 perguntas. Uma é, eu acho um pouco sacanagem essa história do foca no positivo. Se o Henrique falasse isso para mim na semana passada, eu ia mandar ele para aquele lugar. Porque quando a gente está adoecido mesmo na saúde mental, ou passando por um sofrimento muito grave, e às vezes o desbalanço é químico, né? Muitas vezes, no caso da depressão, por exemplo, a gente não consegue. E aí, quando a gente ouve as pessoas, pô, virada da felicidade, os caras tão loucos. Cara, quem é esse povo que vai na virada da felicidade? Está todo mundo doente, como é que esse povo fala de virada da felicidade? Então, porque também se cobrar a felicidade pode gerar infelicidade. Então, eu queria passar a bola para a doutora para falar um pouco disso. Porque não dá para a gente simplesmente dizer podemos focar no positivo e achar que está tudo resolvido. Não está. Até porque depois a bola para a doutora Diana é a seguinte, a gente sabe hoje que pessoas pretas, mulheres e pessoas pobres têm mais problema de saúde mental. E que essas são as pessoas também que têm menor salário e que têm menor oportunidade dentro das corporações, dentro das empresas e no mundo. E aí como é que a gente faz para falar de felicidade tendo essa realidade aqui? Pegando o gancho do que a Mon já falou, ninguém solta a mão de ninguém. Porque é isso, quando a gente está deprimido, por exemplo, é como se a gente tivesse um véu negro que impedisse a gente de enxergar as coisas como elas são mesmo. Vamos mudar isso, doutora? Véu negro, não? Vamos falar um cinza? Um véu cinza. Obrigada. Sem cor. Obrigada. Pálido. E aí, o que acontece? Eu interpreto, o negativo tem um peso muito maior do que o positivo. Então, de repente, meu marido, eu falei, poxa, passa lá na padaria, pega um pão para mim. Ele chega em casa e ele falou, e aí? Nossa, eu trouxe para as crianças, mas e o pão? Putz, sabia que estava esquecendo uma coisa. Tá vendo? Porque você não trouxe o pão, porque se fosse outra pessoa você teria trazido. Aquele negativo tem um peso muito maior
E eu esqueço que ele me serviu o café da manhã na cama ontem. Então, assim, e a gente trabalha muito isso com a família também, para a família entender, porque vai ter esse foco. E aí, o que acontece? O que a gente vai trabalhar com essa pessoa? Que a gente precisa começar a valorizar as pequenas coisas, é um passo de cada vez. Então, é isso. Olha, eu não consigo, imagina, eu vejo esse pessoal correndo na academia, você é louco, não vou dar conta e tal. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer exercício de colocar a roupa. Você põe a roupa. Eu pus a roupa, eu fui até a porta de casa. Nós vamos comemorar. Gente, hoje eu pus a roupa, eu consegui. Amanhã eu vou ter que chegar até a portaria. No outro dia eu vou ter que ir pelo menos até a esquina. E aos poucos, né? Isso que a Mari falou. Se a gente coloca já o objetivo final, a gente desiste, a gente fica cansado, ainda mais para quem está adoecido na saúde mental. Então, a gente tem que ir comemorando pequenos passos. E aí a gente começa a entender, inclusive, e lembrar, né, que é muito do que a Mon já falou, que a felicidade ela não está associada só às grandes coisas. A gente associa a felicidade a uma viagem de férias, aquela super festa com a minha família, onde o nascimento de um filho, quando vai ter aquele jantar especial. Mas, gente, a gente consegue também conquistar a felicidade nas pequenas coisas. No abraço que eu dou na minha filha quando ela acorda de manhã e fica um pouco no meu colo, no oi que o porteiro me deu e fez uma gracinha ali antes de eu entrar no prédio. Tá saindo? E assim por diante. Então, eu acho que... E aí entra um pouco do que a gente falou da autorresponsabilidade. É um exercício que a gente tem que fazer. Isso não é fácil, porque eles colocam na nossa cabeça que a gente tem que atingir as maiores coisas, e aí a gente acaba esquecendo do simples e que também é muito poderoso. Então, acho que isso está muito relacionado. Gente, a Mari me jogou uma pergunta tão complexa que eu estou até agora assim, pensando em como que eu vou responder ela. Durante 10 anos, eu trabalhei em comunidades afetadas pelo crime e pela violência, no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, e em vários lugares do Brasil e do mundo. E com comunidades que discutiam questões de gênero e sexualidade, de raça e etnia. E eu aprendi no amor e na dor como eu era afetada pelo machismo e pelo racismo. E se a gente não olhar isso, a gente não muda. E eu falo isso até com o coração acelerado, assim, porque foi na dor mesmo, sabe? Porque quando a gente vê que a gente está machucando alguém sem querer, cara, é muito doído. E não adianta você falar, mas eu não sabia. Mas foi sem querer. Gente, dane-se, cara, vai estudar, sabe? Vai se informar. Então, a gente não tem, uma sociedade não tem como ter paz, e paz, felicidade andam juntas, sem justiça social, e sem reparação social, e sem medidas afirmativas de empresas e de pessoas privilegiadas que podem fazer e ocupar esse lugar. Então, eu trabalho com consultoria dentro de empresas, falando de gênero, conduzindo diálogos raciais junto com pessoas negras. Gente, e o buraco é muito fundo. E a gente está longe pra caramba, sabe? A gente já avançou, eu vejo que tiveram avanço, eu vejo mais mulheres ocupando os cargos, mais pessoas negras alcançando a faculdade, mas a gente está muito longe ainda, sabe? Então, essa discussão até da saúde mental, qual é a parte que me cabe de conduzir e ajudar a saúde mental no coletivo? É preciso que você responda a pergunta, né? Qual é o lugar da posição social que eu ocupo nessa sociedade? Qual é o tipo de poder que eu tenho? E você não precisa ser a diretora e o dono da empresa para isso. Você pode ter, de repente, uma pessoa que trabalha na sua casa e ela é negra. E ela é uma mulher, possivelmente, né? Então, o que você pode fazer a partir daí? Você vai ajudar essa pessoa a estudar, você vai dar mais informação e mais educação. Se você tem uma empresa, então, gente, aí você precisa escolher qual lado da história que você quer estar. Muitas empresas hoje em dia, aí como a Magalu, né, Médicos Sem Fronteiras, entre outras, a Think Olga, que é aqui de São Paulo, contratam, e assim, vou contratar mulheres negras, vou contratar pessoas trans, E aí tem muitas pessoas brancas, privilegiadas, e eu não vou dizer nem que elas são malvadas, não, são ignorantes, sabe? De falar assim, mas agora é preconceito reverso, né? Essa coisa que a pessoa acha que existe racismo reverso, enfim. Isso é uma reparação histórica. O que as pessoas brancas percebem e sentem, se elas estão sentindo sinal que está mudando alguma coisa, é de que fala assim, caraca lá, agora só pode as pessoas negras trabalharem.
Olha a história. Estuda. E não vai pegar uma, duas pessoas negras que são suas amigas ou que trabalham e fazer um questionário para essa pessoa, achando que ela tem obrigação, por ser negra, ou mulher, ou trans, ou homossexual, de te explicar qualquer coisa. Porque isso acontece, né? Estou vendo aqui, tipo, revirar de olhos. Então, é obrigação nossa, se vocês são construtores da paz e querem fazer diferença, de ler livros, ver... Gente, de Jamila Ribeiro, tem muita literatura e muito conteúdo na internet, assim, sabe? Dá para estudar. E aí vai para a roda de debate, vai se formar. Então, assim, acho que o conhecimento e a consciência social é certamente o pontapé de muita transformação que começa com a gente querer, né? E estar disposto a dar uma sofrida aí, porque é dolorido. Quando a gente fala, né, de saúde mental, de bem-estar, eles colocam ali na definição que você precisa ter condições adequadas para isso, de moradia, econômicas, de trabalho, social, de suporte social. Então, assim, faz a gente entender muito por que, né, essa classe menos favorecida, ou porque, enfim, de todos os lados, tem uma dificuldade maior para conseguir atingir essa felicidade. Teve até um estudo, que a gente fez até um videozinho falando, que era assim, qual o valor da felicidade? Eles fizeram estudos para ver quanto que você tinha que ganhar para você ser realmente feliz. E foi super legal, porque eles viram que, assim, o valor que tinha ali, que era em dólares e tal, era o que te proporcionava, pelo menos, poder viajar, comer num restaurante legal, se você quiser, com a sua família, ter bons momentos. Então, assim, eles viram que, sim, tem um valor mínimo para te proporcionar e para te ajudar, mas o engraçado era que também, se você ganhava muito, isso também te deixava mais infeliz, porque você começava a ter outros problemas e tal. Mas, então, assim, não adianta a gente querer falar, gente, felicidade só conquista quem quer, vai, é só se esforçar um pouquinho, vai, mudar a ótica. Não é assim, né? Então, a gente tem que ter esse olhar, e a gente precisa, assim, pensar no que a gente pode fazer para conseguir ajudar. Quer falar, Henrique? Só pegando esse gancho do estudo, né, falando de dinheiro um pouquinho, tem um outro estudo muito interessante aí, trazendo um pouco de ciência também, que mostra o seguinte: você ganhou R$100 para comprar alguma coisa para você. E aí, depois que você gastou esse dinheiro, eles medem o quanto você ficou feliz. E aí, agora você ganhou R$100 para comprar alguma coisa para alguém. E depois que você comprou e entregou, eles medem de novo sua felicidade. Quem vocês acham? Em que momento você ficou mais feliz? Quando você comprou para você ou quando você deu para alguém? Para os outros. Então, a gente sempre pode fazer algo para deixar a gente mais feliz, que é aquela frase que a Monja trouxe do Milor Fernandes, sensacional. O maior altruísta é o principal egoísta. Né? Tem muita gente que faz altruísmo para se sentir bem, e a gente se sente bem quando a gente é altruísta, é ou não é? Quando a gente ajuda, quando a gente se sente útil, a gente se sente bem. Né? E isso tem a ver com um outro estudo, que é o maior estudo que já foi feito sobre felicidade, que ainda está em andamento. Esse estudo já dura mais de 75 anos. Quem conhece esse estudo? Um estudo de Harvard, que já mudou de 1835. É um estudo de Harvard que já mudou de direção muitos e muitos anos, porque, claro, os diretores desse estudo foram morrendo. E eles vão acompanhando famílias. Né? É muito legal esse estudo, porque normalmente um estudo científico ele tira uma foto do momento. Vamos aqui analisar um grupo controle de pessoas que têm câncer, vamos dar essa medicação e daqui a 6 meses a gente vê o que acontece, daqui a 1 ano a gente vê o que acontece, daqui a 2 anos, mas para por ali. Então a gente tem retratos de momento. Esse estudo é como se fosse um grande documentário do que vem acontecendo desde lá, de 1865, com pessoas sobre essa questão da felicidade. Vocês sabem qual é o fator número 1 que mais garante felicidade? Vínculos, relacionamentos, conexão, relações. Aí você pensa, poxa, mas relações. Mas eu, sei lá, nossa, brigo tanto em casa, discuto com meu parceiro, com minha parceira, né, tenho uma relação tão complicada. Não é uma relação onde só há flores. As relações que estão presentes nesse estudo como fator número 1 de garantia de felicidade são as relações verdadeiras, onde há discordância, onde há brigas.
e onde a gente trafega depois para encontrar um solo fértil comum. Quem aqui tem uma amiga há mais de 30 anos, levanta a mão. Eu tenho na plateia. Quantas vezes você já brigou, já ficou com raiva, já discordou, já falou bobagem, já ouviu, já quis xingar? Né? Ela não te traz felicidade? Então, não dá vontade de sorrir só de saber que ela existe? Então, é isso. É isso. Só que a gente está vivendo uma crise de conexão muito grande. A gente está sem tempo para olhar no olho. A gente fica olhando a tela, como a Noelle falou. E aí eu queria passar a bola para o Henrique. Como é que a gente resolve essa crise de conexão? Tá fácil, hein? Ó, eu penso que para poder haver uma conexão verdadeira, é preciso ter uma expressão verdadeira, né? Se você não conta para o mundo quem você é, as pessoas vão achar qualquer coisa. E elas vão achar, inclusive, que você é chato, que você é sem noção, que você... Elas podem achar, todo mundo é livre para achar o que quiser. Né? E todo mundo vai pensar alguma coisa a respeito de todas as pessoas, inclusive de você. E vão pensar que você é aquela sua profissão, vão pensar que, enfim, o que você demonstrar. Então, eu fui percebendo no decorrer da minha vida, né, ao longo dos últimos anos principalmente, que a minha conexão com o mundo estava um pouco distorcida. Por exemplo, as pessoas chegavam para mim, olhavam e diziam, e aí, doutor? Né? Fala, doutor. E olhava para mim e via, sei lá, um jaleco, um estetoscópio, sei lá o quê, né? Mas se relacionavam com uma imagem que elas criavam na cabeça dela a meu respeito, né? E eu sei que em algumas situações fica por aí mesmo e tal. Mas eu comecei a ampliar. Falei, como que eu quero que as pessoas me vejam? Será que eu estou contando para as pessoas quem eu sou? E aí eu resolvi, eu não tinha Instagram nessa época, e aí eu fui criar um Instagram, aí eu fui pro show do Jack Johnson, fiz um vídeo lá e postei assim, eu gosto do Jack Johnson. Pronto. Essa foi a minha forma de começar a me expressar, dizer, eu sou essa pessoa, eu não sou minha profissão, eu sou a pessoa que gosta de cantar as músicas do Jack Johnson. E aí eu comecei, eu ia ensaiar com meus amigos, tocar violão, aí colocava uma foto do violão, tá aí, ó, esse aí sou eu. Pronto, se as pessoas se relacionarem com essa pessoa aí, tá valendo, porque esse aí sou eu. Então é essa capacidade de se expressar, mas mais do que isso, expressar uma expressão autêntica. E para poder haver uma expressão autêntica, precisa haver o autoconhecimento. Então, observa quem você é e, a partir daí, se expressar. Né? Tem uma frase que me veio esses dias que eu pensei assim, que um dos maiores problemas da sociedade hoje é que a gente foi criado, a maioria de nós foi criado para ser alguém na vida. Né? Então, só que a gente pode, eu recomendo mesmo que você abandone quanto antes a ideia de ser alguém na vida, para ser você na vida. Obrigado, gente. E se você já se tornou alguém, questione-se se esse alguém é você mesmo, se é quem você acha que você tem que ser ou quem o mundo quer que você seja. Nossa, difícil isso, hein? Profundo, né? E me remeteu uma coisa que ele falou, porque eu trabalho com gestão de conflitos e comunicação não violenta, não sei se já ouviram falar. E trabalho com 2 pilares, a empatia, eu ouvir o outro, entender o outro, né? E a autenticidade, onde eu me entendo, eu compreendo aquilo que eu preciso e tal. A autenticidade é diferente de sincericídio. Né? Anota essa também, gente. Porque tem pessoa que fala assim, eu nasci assim, eu sou assim mesmo, né? Eu tenho orgulho de ser assim, eu sou franca, eu falo o que eu penso e doa quem doer. E essas pessoas vão causando um rastro de destruição que elas mesmas vão ter que lidar, ou outras pessoas, dependendo do nível de poder que essa pessoa tem, vão ali botando panos quentes, né? Então, a autenticidade no sentido, até eu acho que você está dizendo, né, claro, de eu ser quem eu sou, me expressar do jeito que eu sou, mas sem
né? Cause a dor que causar e dane-se todo mundo, porque esse é um lado muito egoísta de ser quem eu sou, né? Então, se a gente precisa expressar incômodos na vida, né? Se eu acho que a fulana é autoritária, é dona da razão, se ela for minha chefe, se você virar para ela e fazer esse sincericídio, você possivelmente vai ser demitida, né? Mas é legítimo que você vire para essa gestora e fala, na nossa relação, eu preciso ter mais autonomia, mais confiança. Então, o que você precisa é de autonomia para viver no mundo, para expressar a sua autenticidade. Então, quando você inicia um diálogo a partir desse lugar que busca para conexão, porque a sua gestora, ela sabe o que é autonomia. Ela sabe a importância da liberdade. Mas de se dizer que ela é autoritária, dona da razão, né, etc., não vai resolver. Então, o autoconhecimento, ele também vai começar a ser expressado no lugar da interação com a outra pessoa. E isso tudo é construção da saúde mental, né? Comigo, com o outro e com o sistema que me rodeia. Falando um pouquinho só do sistema, nosso tempo está acabando, eu queria trazer para vocês um panorama de um estudo que saiu no comecinho de março, que chama o Mapa Mental da Saúde, o Mapa Mental do Mundo, do Estado Mental do Mundo. Alguém viu esse estudo? Foi um estudo feito em mais de 64 países, com quase 45 mil pessoas. O Brasil está na terceira pior posição, ou seja, estamos mal para caramba. 33% de cada 10 pessoas, portanto, mais de 3, se declaram em sofrimento ou adoecidas mentalmente. E eles atribuem esse adoecimento ao que eles chamam do fracasso do social self. O que é isso? A gente está pensando cada vez mais individualmente e está esquecendo do coletivo. A gente está esquecendo do sistema. A gente esquece que nós somos um sistema, nosso corpo é um sistema funcionando. Se meu fígado para de funcionar, o que acontece com o sistema? Se meu pulmão para de funcionar, o que acontece com o sistema? Se meu sangue para de correr, o que acontece com o meu sistema? Nós somos o primeiro sistema. Aqui, dentro da gente, temos um sistema. Se está difícil de olhar para fora, olha para dentro. Está aqui, está em você, esse sistema. Depois você tem o sistema, o seu sistema familiar, tem a sua comunidade, tem a sua empresa, se você trabalha, tem os lugares onde você vai. Tudo isso são sistemas. E tem o grande sistema que une todos nós, que é o planeta Terra. Só tem esse, gente, por enquanto. E quando a gente começa a fazer mal para a gente está fazendo mal para todos esses sistemas. E quando a gente começa a fazer bem para a gente começa a fazer bem para todos esses sistemas, desde que esse bem para a gente considere o sistema. O que a monja falou? Deixa de mimimi até chegar no nós. E esse mimimi, para mim, é o mimimi do eu em inglês. Não é só esse mimimi que a gente está falando, isso aí é mimimi. Não, é mimimi, eu só olho para mim, só olho para mim, só olho para mim. Cara, tem outras pessoas aqui. Tem esse sistema, a gente precisa considerar isso. Esse fracasso do coletivo está levando a gente ao adoecimento. Então, a gente precisa dar um passo para trás e olhar para isso, pelo menos olhar. O que eu posso fazer para contribuir com esse sistema de conexão? E aí a gente resgata os nossos valores primordiais. Tudo tem preço, nada tem valor. Hoje em dia não é assim? Quanto custa a felicidade? Eu pago. Como assim paga? Acabou de falar a doutora Maria Fernanda. Vai chegar num topo que depois o dinheiro não sai mais para nada. Mas talvez você possa ajudar alguém com o dinheiro que está sobrando. Talvez você possa fazer bem para o sistema. E talvez isso te traga mais felicidade. E aí começa a funcionar de novo, né? E aí o Henrique falou de conexão e desse lugar para se colocar com autenticidade. Uma vez eu entrevistei o Dani Black, cantor, e o Dani me falou assim, eu tinha muito medo de falar das minhas verdades nas minhas músicas. Até o momento em que eu percebi que quanto mais eu falava das minhas verdades, mais eu me conectava com as pessoas. E não é à toa que o Henrique vai encerrar com uma música do Dani Black hoje para a gente. E esse grande sistema é como se fosse um grande quebra-cabeça, né? Que cada um de nós é uma peça. Não deixe que ninguém desmereça aquilo que só você tem. Cada um é um, todo um é uma peça
do quebra-cabeça. Cada um é um todo, um é uma peça do quebra-cabeça. Não deixe que a mente se esqueça daquilo que só você é. Cada um é um todo, um é uma peça do quebra-cabeça. Cada um é um todo, um é uma peça do quebra-cabeça. A soma das forças é de suma importância, nenhuma peça pode faltar. Assim como o sol é claro, todo ser é raro, isso nada pode mudar. Entre as constelações, entre mais de bilhões, não existe um que seja igual a você. Cada um é um todo, um é uma peça do quebra-cabeça. Cada um é um todo, um é uma peça do quebra-cabeça. Obrigado, gente. Muito bom. Arrasou.